O capítulo começa quando Enver sai de casa e vai até o refeitório onde está Yusuf. Ele o cumprimenta e pergunta se Arif está lá. Yusuf responde que não, porque saiu para fazer compras. Enver diz a ele que então ela esperará por ele. Yusuf pergunta se ele traz o dinheiro do aluguel. Nesse caso, você pode entregá-lo a ele para que ele não precise esperar. Enver diz-lhe que só está autorizado a entregá-lo a Arif, pois, pelo que sabe, já não é o responsável pelo recebimento do dinheiro. Yusuf pergunta se ele está esperando para dar o dinheiro a Arif porque sabe que não aceitará porque é seu amigo. Enver pergunta com raiva como ele ousa dizer isso. Você devia se envergonhar. Yusuf conta a ele que toda a sua família se tornou muito abusiva depois que Arif deu o anel para Bahar. Agora eles não planejam mais pagar o aluguel e tirar vantagem dele. Enver pega o dinheiro e coloca na mesa. Ele diz a ela que ambos são aluguéis e devoluções do prédio. Yusuf pega o dinheiro e vai embora. Pouco depois vemos Arif andando pelas ruas do bairro e entrando em sua cafeteria. Ele vê que tem um homem servindo chá para si mesmo e pergunta o que ele está fazendo. Esse homem é Azim, que lhe diz que não havia ninguém servindo ele, então ele teve que se servir. Arif diz que tudo bem e pede que ele se sente. Azim diz que está procurando um lugar para alugar e viu que tem uma placa na janela. Ele está procurando um lugar há apenas alguns meses e pensou que poderia ajudá-lo. Arif diz a ele que não aluga por menos de 3 meses. Azim diz a ele que se for pelo dinheiro ele pode pagar bem, mas ele precisa que ele o ajude a conseguir algo naquela mesma rua e se ele puder fazer isso agora, ele agradeceria. Arif olha para ele, diz que está bem e pergunta quem vai morar ali. Azim responde que serão homens que pertencerão à sua equipe. Nesse momento Seida entra no refeitório e informa a Arif que Enver deu o dinheiro do aluguel para seu pai Yusuf. Arif pergunta com raiva por que ela fez isso, mas Seida diz que não sabe. Ele só queria que você soubesse. Ela encara Azim e sai do refeitório. Seida se lembra de quando viu no hospital e acha estranho. Mas sem prestar muita atenção, ele continua andando. Munir está estacionado em um lugar solitário, outro carro estaciona atrás dele. Um homem sai deste carro e entra no carro de Munir. Este é o mesmo homem que trabalhava para Azim no hospital, espionando a família de Bahar e esperando por Sar. Ele diz a Munir que tudo está sob controle. Porém, Azim está procurando uma vaga no bairro de Bahar e planeja ficar lá por alguns meses. Munir diz que ele deveria fingir que não sabe e lhe entrega um envelope com dinheiro. O homem diz a ele que eles têm outro problema e que ele não estará sozinho ali. O trabalho que ele fazendo é 24 horas por dia e ele tem que dividir turnos com outros homens. O que ele propõe é que se aquele homem Sarpa aparecer enquanto ele está guardando ele poderá atuar, mas se ele aparecer enquanto houver outro guarda, então ele não poderá fazer nada. Munir diz que tudo bem e o homem sai do carro. Enver entra e avisa a Tice que estava atrasado porque estava pagando o aluguel e então Yelis o convidou para tomar chá. Bahar sai do quarto e pede desculpas porque não percebeu que dormiu muito tempo. Enver diz que ele não deve se preocupar, o importante é que ele tenha descansado e esteja bem. Ele pede a Tice a lista de compras para ir ao mercado. Nizam diz que acompanhará o avô e Enver pede a Bahar que não faça nada, pois Yelis e Seida disseram que cuidariam de tudo. Bahar sorri e diz que está tudo bem. Nizam pede ao avô que convide também sua tia Sirin, mas ele responde que ela está ocupada e ele acha que não pode. Bahar dá um beijo na filha que sai de casa com o avô. Doruk abre a porta da casa de Seida e pede que os levem consigo. Bahar toma chá com a mãe e pede que ela não fique chateada com Sirin, sem ela não poderia estar presente agora e não poderia estar mais grata. A Tice sorri e diz que o mais importante é que ela esteja saudável agora. Bahar olha para Tice e diz a ela que quando eles estavam no hospital ele a deixou muito irritada no dia em que a senhora Bahar a visitou e ela sabe que não estava se comportando da melhor maneira. Ela pede desculpas por isso. A Tice diz que não há nada com que se preocupar. Ela perdoou a senhora Bahar porque ela fez o que pôde para ajudá-la e manter sua filha viva. Ela até perdoou seu pai também. Bahar olha para a mãe e não diz nada. Seida visita a doutora Yale em seu escritório e pede que ela lhe dê alguns minutos para conversar. Yale diz que ela está muito ocupada agora e deve ir para casa rapidamente. Seida diz a ele que eles podem conversar no caminho e Yale diz a ela que está tudo bem.
Seida diz a ele que na verdade quer perguntar se ele pode se candidatar ao emprego de que falou antes, e Eiel pergunta o que ele quis dizer. Seida diz que ouviu dizer que ele ficaria sem babá e que ela pode ser a ideal pessoa para cuidar de Bora. Todas as crianças a adoram e ela é muito responsável no seu trabalho, será como seu braço direito. E Eiel diz a ele que isso não vai acontecer, na verdade ele está pensando em alguém com mais habilidades. Ela agradece pelo interesse e vai embora. Seida volta para casa e Elis pergunta como foi a entrevista. Seida responde que nada de bom, não importa, foi apenas um dia ruim. Seida vai para o quarto e senta na cama para pensar. E Elis senta ao lado dele e pergunta o que está acontecendo. Seida confessa que a entrevista foi com o Dr. Eiel. Ela achou que poderia ser babá de Bora, mas Seida olha a foto do filho e sorridente diz que teria cuidado dele com o coração, mas não aceitou, pois ela assume que ele não quer que um cantor de bar cuide de seu filho. E Elis diz a ela que esta mulher não a conhece bem, mas Seida diz que conhece muito bem os erros que cometeu na vida e que isso não é culpa de ninguém. As pessoas só veem o que querem ver e Eiel disse que não era a mulher certa para o trabalho. E Elis pede que você não se desespere, existem milhares de empregos para os quais você pode se qualificar. Seida diz com tristeza que espera que sim. Em ver as crianças estão comprando mantimentos no supermercado e quando pagam o caixa avisa que podem concorrer a um sorteio e ganhar prêmios. As crianças convencem Ver pensando que ele ganharia na máquina de lavar ou nos brinquedos. O sorteio é realizado e o prêmio que recebem é um enorme pacote de detergente. Nizam, muito triste, diz que eles não têm nem lava-louças para usar, chegam em casa e Ati se pergunta o que eles têm lá. Doruk, muito feliz, conta que ganharam detergente de louça como prêmio e que seu avô também comprou uma bola para ele. Nizam está guardando os sapatos e vê os sapatos de sua mãe velhos e gastos. Ela diz a Bahar que eles não têm máquina de lavar louça de qualquer maneira, mas Bahar diz a ela que Seida e sua avó têm e podem dar a ela. Nizam pede desculpas porque queria ganhar uma máquina de lavar louça no sorteio para deixá-la feliz. Bahar pede que ela não se preocupe com essas coisas, ela já está feliz por tê-las. Ver conta a Tice que Nizam está muito chateada porque ela queria muito ganhar aquela máquina de lavar louça para Bahar. Ele conta à esposa que tem uma ideia. No quarto, Doruk pergunta à mãe se ele dormiu bem e se enquanto esteve no hospital conseguiu sonhar com seu pai Sarp. Bahar diz a ele que infelizmente não se lembra do que sonhou. Bahar vê que seu filho fica triste e conta que se lembrou que ontem à noite teve um sonho em que voava com grandes asas sobre um lindo campo verde onde havia muitos animais e flores. Aí ela subiu em uma árvore e colheu muitos frutos, finalmente os encontrou e fez muitas cócegas neles. Nizam e Doruk riem com a mãe. Ver diz a Bahar que ela sairá por um momento e depois retornará. Bahar sorrindo diz que tudo bem. Por outro lado, Sarp está sentado em frente a um computador. Peril pergunta-lhe o que está a fazer e ele responde que está a trabalhar, pois há várias semanas que não o fazia. Peril diz que para ele está tudo bem, pois assim ele consegue se distrair um pouco. Sarp diz a ele que a última coisa que ele quer é se distrair. A porta toca e Peril abre. Munir pergunta se o Sr. Sarp está lá, pois precisa falar com ele. Peril permite que ele passe e avisa que os deixará em paz. Munir informa que Nezir mandou um nome para vigiar a casa de sua ex-mulher 24 horas por dia esperando ele chegar. Eles só poderiam subornar um dos homens, pois não conseguiam controlar o outro. Sarp está muito perturbado. Munir o aconselha a não se aproximar daquela casa, pois não poderão protegê-lo nem a sua antiga família. Peril se aproxima e pergunta o que há de errado. Mas Sarp grita com Munir que eles não são sua antiga família, são sua família e significam toda a sua existência. Peril fica arrasada ao ouvir isso e Munir não diz nada. À noite, a campainha da casa de Bahar toca, ela abre a porta e alguns homens perguntam se a senhora Bahar mora lá. Ela responde que sim. Os homens mostram-lhe uma máquina de lavar louça que trouxeram para sua casa. Bahar diz que devem estar confusos, mas Ver chega rapidamente e diz que é o endereço certo. Ele abre a porta para que os homens possam trazer a máquina de lavar louça e prepará-la. Ver leva Bahar para a sala e diz que pensaram em dar-lhe aquela máquina de lavar louça. As crianças, muito felizes, agradecem aos avós e os abraçam. Bahar sente pena e diz que não deveriam, porque sabe que eles têm pouco dinheiro.
Enver conta a ele que um de seus vizinhos comprou uma máquina de lavar louça nova e estava vendendo a antiga. Então pensaram no detergente que ganharam e decidiram que era melhor comprá-lo para ele, para ajudá-lo nas tarefas de casa. Bahar agradece e os abraça. Os homens levam a máquina de lavar louça para a cozinha para instalá-la e Atice diz a Enver que é hora de ir embora. Bahar diz a ele que pensou que eles ficariam para jantar, mas Atice diz a ele que eles têm um assunto para resolver, então eles vão nos vemos amanhã. As crianças ajudam a desfazer as malas. Enver pede a Atice que vá buscar Sirin sozinha porque ele não se sente preparado e não aguenta. Atice diz que está tudo bem. Sua encontra Sirin na sala, que lhe diz que o está desenhando. Sua, surpreso, se aproxima para ver o desenho e diz que é incrível. Ele não sabia que tinha esse talento. Embora o desenho seja leve e um pouco mais jovem e atraente que ele, Sirin sorri e diz que está apenas desenhando o que vê. Naquele momento, o funcionário avisa Sua que uma mulher está na porta e ela se apresentou como mãe da senhorita Sirin. Ela disse que veio buscá-la. Sirin fica surpreso, mas Sua pede à funcionária que mande a senhora ir embora porque Sirin não tem vontade de falar com ela. Sirin o interrompe e diz que quer falar com a mãe. Sua diz ao funcionário para deixar a senhora entrar. Sirin agradece e Sua diz que ela não é sua prisioneira, é sua convidada e é livre para fazer o que quiser. Ele avisa que irá para seu quarto para conversar com sua mãe. Sua para antes de sair e diz a Sirin que ela deve lembrar que não é apenas sua convidada, mas algo muito mais do que isso. Atice entra em casa e vai até a sala onde é saudada por sua filha Sirin. Ela sorri para a mãe e pergunta se a irmã Bahar precisa de mais alguma coisa, talvez um rim, o coração ou o cérebro. Atice diz a ela que veio levá-la de volta para casa, não importa o que ela tenha feito, ela é filha dele e isso é a única coisa que importa. Você não pode deixá-lo morar lá. Sirin pergunta o que há de errado com aquele lugar, ele está muito feliz e tem tudo o que deseja. Além disso, foram eles que a expulsaram de casa, jogaram-na no frio no meio da noite. Naquele momento ela não era filha dele ou era. Atice diz a ele que Enver fez isso porque estava chateado. Sirin lhe diz que ela, como sua mãe, não o impediu e permitiu que ele a jogasse fora. Atice diz a ele que ela perguntou, mas ele não a ouviu e depois do que aconteceu naquela noite ela nem sabia o que fazer. Atice pede que ele os perdoe, ela não pode morar ali com um homem. Sirin pergunta se seu pai sabe que veio buscá-la. Atice se lembra da conversa que teve com o marido. Depois que Enver se recusou a deixar Sirin voltar, Atice pediu que ela deixasse Sirin voltar, pois é a única maneira de apagarem as fotos de seu celular, é muito perigoso para ela ainda tê-las em seu poder. Foi assim que Enver finalmente aceitou. Atice diz a Sirin que seu pai sabe. Ele mesmo pediu que ela aceitasse sua filha de volta. Sirin pergunta com ceticismo se isso é realmente algo que Enver disse. Atice responde que sim. Pouco depois, Atice e Sirin voltam para casa. Enver os recebe e faz o possível para receber Sirin de volta. Ele vai até a cozinha e Sirin conta à mãe que esperava uma grande rejeição do pai. Graças a Deus não foi assim. É estranho porque ele não parece incomodado. Atice diz a ela que é normal por causa de toda a situação e os dois entram na sala. Nizam está na sala com a mãe e vê que Doruk adormeceu no colo de Bahar. Nizam, um pouco pensativo, avisa que já está dormindo e Bahar avisa que o levará para a cama e depois terá uma conversa entre mãe e filha. Bahar deita Doruk na cama e sai do quarto, ela pede para Nizam sentar ao lado dela e pega as mãos dele. As mãos de Nizam estão muito frias, Bahar tenta aquecê-las enquanto a abraça, pede que ela lhe conte o que ela queria lhe dizer. Nizam pensa se deve falar ou não. Enver está trancado em seu quarto, Atice entra e pergunta o que está acontecendo. Enver diz que ela só queria ficar sentada sozinha por um momento. Atice pede que ela saia quando puder, pois não quer mais problemas e parece que não querem Sirin ali. Enver confirma que não a quer com eles, mas Atice pede que ela se lembre do que conversaram. Ela avisa ao marido que preparará o jantar para todos e dentro de alguns minutos o espera à mesa. Atice entra na cozinha e vê que Sirin tirou um prato de comida da geladeira. Atice diz para ele não comer só isso, porque ela vai preparar outra coisa. Sirin pega o prato e se senta à mesa. A maluca ondulada conta para a mãe que é muito gostoso e pergunta quem cozinhou. Atice responde que foi Seida quando ela foi acompanhá-los há alguns dias.
Sirin larga a comida e joga fora o prato. Ela com raiva diz a Atice que deixou aquele cantor de bar entrar em sua casa e na cozinha. Atice apenas diz que ela não teve muito tempo para cozinhar quando eles estavam no hospital. Ela avisa a filha que em breve vai cozinhar alguma coisa e lhe dá um beijo. Sirin olha para o fundo da cozinha e pergunta à mãe onde está a máquina de lavar louça. Atice responde que está quebrado e levaram para consertar. Sirin olha para ela e pensa. Por outro lado, Seida sai do prédio e caminha em direção a Arif. Ela pergunta quem era o homem que esteve no refeitório recentemente. Arif diz que ele é um homem que quer alugar uma casa no bairro. Seida conta a ele que viu aquele homem no hospital quando Bahar estava lá e lhe parece estranho que ele apareça de repente na mesma rua onde moram. Arif pergunta se ela tem certeza do que diz e Seida responde que sim. Ela se lembra muito bem dele porque no dia em que o viu no hospital ela o achou bonito. Arif preocupado conta a Seida que já alugou uma casa para aquele homem. Seida pergunta se ele acha que tudo tem a ver com Sarp. Talvez eles estejam lá para ficar de olho na família. Arif diz que não e pede que ela não exagere. Seida diz que existem milhares de apartamentos para alugar em Istambul e ela simplesmente escolheu aquele lugar para morar. Não pode ser uma simples coincidência. Arif pede que Seida volte para casa. Antes de subir, ela avisa que decidiram adiar, contar a Bahar sobre Sarp para amanhã e que a deixarão descansar esta noite. Arif apenas olha para ela e entra em sua casa. Atice está em seu quarto com Enver e os dois esperam que Sirin adormeça. Atice e Enver saem do quarto e vão até o quarto de Sirin. Atice abre a porta e avisa a Enver que tentará pegar o telefone de Sirin. Ela entra lentamente enquanto Sirin dorme e Enver observa da porta. Atice deixa cair um lápis e tem que se esconder porque Sirin se mexe um pouco. Então Atice abre a bolsa da filha, mas ela não encontra o celular. Enver pede que ele vá com ele por um momento e sussurra em seu ouvido para verificar a cama. Atice se levanta e percebe que o celular está bem ao lado de Sirin. Ela estende a mão e consegue pegar o telefone. Os dois saem rapidamente da sala e vão em direção ao pátio da casa. Enver pede que ela ligue o telefone e apague as fotos, mas Atice diz que não sabe sua senha. Enver diz a ele que sabe e dita alguns números para ele. Eles tentam diversas vezes, mas a senha não está correta e o celular trava. Atice e Enver ficam muito nervosos e não sabem o que fazer agora. Enver olha para um tijolo e o pega nas mãos, diz à esposa que eles não têm escolha a não ser destruir o telefone, pois não vão permitir que Sirin envie aquelas fotos nojentas de Sarp para Bahar. Atice concorda e Enver destrói o telefone batendo nele com o tijolo, depois o colocam debaixo d'água e jogam terra nele. Nesse momento, Sirin sai para o pátio e pergunta o que estão fazendo, já passa da meia-noite e está frio. Ela vê que sua mãe tem um telefone nas mãos e o pega dela. Sirin começa a ficar chateada e pergunta aos pais se aquele é o telefone dela. Enver grita que sim. Sirin pergunta se eles são loucos. Atice é sincera e diz que queriam deletar as fotos do telefone, mas não conseguiram porque Enver estava preocupado que ele enviasse essas fotos para Bahar. Sirin pensa um pouco e pergunta a Atice se foi por isso que ele foi buscá-la na casa de sua. Atice diz que não, ela realmente queria que ele voltasse. Sirin grita com ela dizendo para ela não mentir mais para ela, eles só queriam puni-la, mas nunca quiseram que ela voltasse para casa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!